Bem-vindo ao Visão Parlamentar. E eu convido você a conhecer o que pensam e o que fazem os deputados estaduais mineiros. Hoje a gente conversa com a deputada Beatriz Cerqueira, do PT, presidenta da Comissão de Educação da Assembleia. O assunto é o Fórum Técnico Minas Gerais pela Ciência, por um desenvolvimento inclusivo e sustentável, cujas etapas regionais começam nesta semana. O evento vai auxiliar na elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. Acompanhe. Reduzir as desigualdades social, de gênero e de raça, gerar novas alternativas de desenvolvimento econômico e preservação ambiental e garantir os recursos para pesquisas acadêmicas voltadas a estes objetivos. Essas são algumas das prioridades do Fórum Técnico Minas Gerais pela Ciência, por um desenvolvimento inclusivo e sustentável. O evento foi formatado desde o ano passado, com a participação de cerca de 30 instituições da sociedade civil e do poder público. Para falar sobre o início das etapas regionais nesta semana e a programação que se estenderá até o final de maio, nós recebemos a deputada Beatriz Cerqueira, do PT, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia. Bem-vinda, deputada. Agradeço a oportunidade do debate. Deputada, como foi a mobilização política em defesa das instituições de ensino e pesquisas no ano passado, que deu origem à proposta, desse grande evento que acontece agora na Assembleia? Bom, no início de 2019, a FAPEMIG enfrentou uma série de dificuldades que foram se agravando, inclusive com a suspensão de bolsas. Nós acolhemos esse processo extremamente preocupante na Comissão de Educação, realizamos várias discussões, envolvemos instituições de pesquisa. Na época também estava em discussão a extinção ou não da Escola de Saúde Pública, por um projeto de lei do governo do estado. Então nós começamos uma articulação no sentido de fortalecer as instituições de pesquisa e fortalecer essa agenda de ciência, pesquisa e tecnologia no nosso estado. Foi criada inclusive uma frente parlamentar. Foi criada uma frente parlamentar em defesa da ciência, pesquisa e tecnologia. Hoje tem uma PEC, que é a PEC 26, que trata exatamente da destinação de recursos para a área da ciência, pesquisa e tecnologia. Então, nós tratamos, na verdade, foi uma agenda reativa a princípio, mas que nós conseguimos transformar numa agenda propositiva. Em setembro, acolhida essa agenda de forma muito rápida pelo presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus. Então, nós iniciamos os preparativos. Qual que é o desafio? Além de nós resistirmos à retirada de direitos, ou no caso do orçamento, que de fato se configurou, depois que a gente pode comparar 2018 para 2019, houve uma redução de investimento na FAPEMIG de quase 40% por parte do governo do estado. O desafio era transformar a resistência ou a denúncia em uma agenda positiva e propositiva. Aí nós conseguimos o início da construção do nosso Fórum Técnico. Em que medida os cortes orçamentários afetaram o trabalho de instituições, não só a FAPEMIG, mas também das universidades públicas? O argumento do governo era que, diante de um cenário fiscal do Estado de crise, foi preciso fazer escolhas, mantendo bolsas de mestrado e doutorado, mas suspendendo as de iniciação científica. Faltou prioridade? O governo Zema faz sempre escolhas erradas, porque ao mesmo tempo em que ele faz esse tipo de escolha, ele, em 2019, fez uma política de mais de 13 bilhões de reais de renúncias fiscais. Então, quer dizer, ele deixou de arrecadar mais de 13 bilhões, enquanto suspende ou faz cortes no orçamento em relação à pesquisa. O que eu acho que é fundamental? É a gente compreender que toda pesquisa, toda essa área de pesquisa, ciência e tecnologia é um processo geracional e que os resultados são para a sociedade. E é fundamental que as instituições públicas elas se fortaleçam e tenham condições de fazer pesquisas que elas são de longa duração, porque os resultados são efetivos na vida das pessoas. E as pesquisas em andamento, elas são fundamentais. Quando você tem um corte, que você retira a bolsa, que você retira o financiamento, a repercussão disso você não resgata depois. Muitos estudantes foram prejudicados
etapas, inclusive. Sim, e de uma forma abrupta, né? De uma forma rápida, sem nenhum planejamento. Então, você não recupera depois. As pesquisas são essenciais. Hoje, por exemplo, nós temos quem está estudando a situação da saúde da população de Brumadinho. É a Fiocruz. Quem está estudando vacina em relação à malária, leishmaniose humana, a Fiocruz, em parceria com a FAPEMIG e com outras instituições, para citar alguns exemplos práticos na vida das pessoas. A própria situação do coronavírus demonstra a importância de você ter um investimento contínuo, crescente e responsável nas instituições públicas de pesquisa. Então, nós acolhemos, a Assembleia acolheu essa demanda, transformou numa agenda positiva, isso que eu quero destacar, porque o Fórum Técnico ele vai na contramão de uma agenda nacional, né? Agora o governo federal anuncia um corte no orçamento da pesquisa pela metade. De 2019 para 2020, ele está retirando mais de 2 bilhões de investimento em pesquisa, com forte impacto exatamente na vida concreta das pessoas, porque é para isso que serve a pesquisa, ela atinge a vida concreta das pessoas. E a ausência desse investimento também tem impacto direto na vida das pessoas. A etapa de reuniões preparatórias, deputada, já contou com a participação de cerca de 30 instituições da sociedade civil e do poder público. Qual foi a importância dessa colaboração para a construção da agenda programática do evento? O Fórum Técnico é uma experiência fantástica, né? Porque as pessoas, no caso das instituições, aqueles todos que atenderam o chamado, foram eles que construíram o que agora começamos essa semana em Juiz de Fora e vamos até abril, finalizamos em Ouro Preto com 9 encontros regionais, depois a etapa estadual. Então foram as instituições que fizeram um diagnóstico, que elaboraram um documento com propostas iniciais e com o próprio diagnóstico. Nós definimos um eixo estruturante, que é o próprio sistema, sobre pesquisa, ciência e tecnologia, outros subeixos, né? Aquilo que seria transversal, que precisaria perpassar toda a discussão. Então, foi toda uma construção vinda dessa intensa participação de instituições de pesquisa, de lideranças, de outros deputados, né? Porque é um processo que toda a construção do fórum foi aberta, de mandatos de deputados federais também que participaram conosco. Enfim, todo mundo veio no momento que eu quero destacar, né? A Assembleia abriu uma porta no momento que o governo federal fechou, né? No momento em que o próprio governo do estado, né, diminuiu a sua participação, que é um equívoco político, na minha avaliação, essa opção feita. Então, nós transformamos num processo muito participativo. Então, tudo que acontecerá do dia 9 de março até o dia 27, que são as etapas, 27 de abril, que são as etapas regionais, foi um processo construído com todas essas instituições. O encontro regional de Juiz de Fora, nessa semana, abriu essa série de 9 etapas do Fórum, né, que ocorrerão em todas as macro-regiões do estado: Varginha, Montes Claros, Araçuaí, Ipatinga, Uberlândia, Divinópolis, Ouro Preto. Essa capilaridade, deputado, é fundamental para identificar diferentes situações e prioridades desse setor, inclusive condicionadas às vocações regionais diferentes? Sim, até porque nós temos uma diversidade regional, econômica, que é fundamental que isso esteja espelhado, né? Minas Gerais, o importante do fórum, acho que é outra riqueza, é ir onde as pessoas estão. E eu acho que esse movimento ele é fundamental, escutando as pessoas de forma mais próxima. Então, os encontros regionais eles vão acumular uma força política importante para que, ao final, nós tenhamos a elaboração do plano. É um plano, então, todo elaborado pela sociedade civil, que nós tenhamos esse acúmulo de força política para transformar o resultado final do plano num projeto de lei e que nós tenhamos aprovação aqui na casa, né? O objetivo macro, né, principal do fórum é exatamente a elaboração de um plano estadual de ciência, pesquisa e tecnologia. Então, quais são as nossas diretrizes, quais são as metas que precisam ser alcançadas exatamente na perspectiva de um desenvolvimento inclusivo. E acho que o fórum ele também é uma resposta importante porque ele vem no mesmo ano que nós tivemos o crime da Vale em Brumadinho. Então, qual é a importância de nós investirmos na diversificação da economia? Se nós não começarmos a fazer isso, nós não teremos resultados. E isso passa pela pesquisa, passa pela ciência, né? Então, o Fórum ele assume uma tarefa muito importante, estratégica para o Estado. Explicando para quem está em casa e talvez ainda não teve oportunidade de participar dos fóruns técnicos da Assembleia, na prática, como que funciona a dinâmica de trabalho nas etapas regionais, o que fica para ser feito na etapa final? Eu queria que a senhora explicasse um pouco.
Primeiro que todas as pessoas que quiserem podem se inscrever no site, tem um portal do próprio fórum, né? A inscrição é prévia ou também a pessoa pode chegar no dia, né, em cada encontro regional e se inscrever para participar. Então essa participação é livre e ela é muito importante. Tudo disponível no portal da Assembleia. Tudo disponível no portal da Assembleia. Cada etapa você pode se inscrever e na etapa regional nós vamos eleger os representantes que participarão da etapa final. A etapa final também terá essa inscrição direta que será aberta posteriormente. Então essa primeira dinâmica de mobilização e de participação. Cada etapa regional os participantes receberão um documento construído por essas 30, pouco mais de 30 instituições, com um diagnóstico, com a contextualização e com propostas iniciais. Então, esse processo prévio já foi possível a elaboração de mais de 70 propostas que se relacionam a ações sobre ciência, pesquisa e tecnologia no nosso estado. Nós teremos um debate inicial em cada fórum, depois os participantes se dividem em grupo, que é a forma de trabalhar concretamente as propostas, e nos grupos as pessoas terão a oportunidade de fazer a avaliação, a discussão do conteúdo e também pensar novas ações, e essas novas ações virão para a etapa final, onde nós teremos, de novo, debates, painéis e uma plenária final com a aprovação de um documento final do nosso Fórum Técnico, exatamente chegando ao terceiro dia, que será o período do Fórum Estadual 27 a 29 de maio. No dia 29 de maio nós teremos aí o conteúdo, um documento que é o nosso Plano Estadual de Ciência, Pesquisa e Tecnologia. Qual que é a importância desse plano, do ponto de vista prático, por exemplo, para o dia a dia das escolas e até para uma continuidade de políticas públicas no setor que não dependa, por exemplo, de trocas de governos, que não fique sujeita a essas consequências? Eu vou trazer alguns números que podem ser relevantes. Em 2002, nós tínhamos cerca de 280 instituições de pesquisa. Em 2016, mais de 500. Nós tínhamos 50 mil pesquisadores em 2002. Em 2016, 140 mil. Isso quer dizer que foi o resultado de políticas públicas de investimento. Ninguém nasce cientista. É preciso um processo de investimento para que as pessoas façam a opção por essa área. E essa opção ela acontece no ensino médio. Por isso, outro desafio do próprio fórum é a tentativa de nós envolvermos as escolas públicas da educação básica para que elas também participem do fórum, Então essa não é uma atividade, não é um espaço exclusivo da academia ou do ensino superior e das instituições de pesquisa, é também da educação básica. Então, ao fazermos isso, no mínimo nós estamos contribuindo também para uma próxima geração de cientistas, porque a ciência é um processo geracional, Assim como a área da educação, saúde, são áreas que são geracionais, você não resolve em 2 anos em um governo, então não são políticas de governo, são políticas de Estado. Eu acho que a nossa contribuição será essa, você estimular, A Fiocruz, por exemplo, tem um programa muito bacana, que é mais meninas na ciência, exatamente nessa ideia, porque hoje nós temos menos mulheres comparativamente ao número de homens que se dedicam à ciência. Então é preciso ter investimento. E é preciso pressionar o poder público, o poder executivo, por este investimento. Então, ao fazermos isso, nós criamos uma grande rede em Minas Gerais que uniu instituições de pesquisa com universidades, com instituições particulares, enfim, todo mundo que pensa e entende a importância da ciência se reuniu. Então, além do plano, depois do plano, essa rede é uma rede que se consolida. Nós também continuaremos o trabalho via Comissão de Educação, que abordou bastante esse tema no ano de 2019 e a gente se fortalece enquanto sociedade mineira. E espero que outros estados, ao verem essa iniciativa nossa, também achem interessante e busquem, como uma forma propositiva, responder essa agenda regressiva nacional de ataque à ciência e pesquisa. Entre os eixos estruturantes do fórum estão temas como, por exemplo, a integração dos sistemas estadual e nacional de ciência e tecnologia. Isso é algo que ainda deixa a desejar? Sim, ainda deixa a desejar e nacionalmente o que nós temos é uma regressão dessa política. No Estado nós precisamos avançar, a própria participação do governo do Estado aqui no Assembleia Fiscaliza, que é aquele momento de fiscalização do Poder Legislativo junto ao Executivo. Teremos, inclusive, uma nova etapa agora em março. Mostra a fragilidade do governo do Estado em relação a essa pauta. Então,
não só fazer a crítica por essa fragilidade, mas como que nós podemos propor. Eu acho que essa é uma importante tarefa que nós vamos cumprindo, fazendo a disputa e trazendo a agenda para o governo do Estado e aí depois fazendo essa interlocução por instrumentos aqui no Legislativo e em diálogo com o governo do Estado também. Outra diretriz que chama atenção é a questão da democratização do Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. Como esse conselho funciona atualmente? Bem, esse é um ponto que a gente quer discutir no fórum, né? É um conselho que está constituído, mas que tem pouca participação das instituições de pesquisa. Nós tivemos poucas informações do Conselho de 2019 para cá, então este será um assunto bem trabalhado no Conselho e quando nós definirmos as nossas metas na etapa final, acredito que também definiremos a atuação e sugestões em relação a uma atuação mais próxima da sociedade, das instituições de pesquisa e do próprio Legislativo. Diante das dificuldades orçamentárias do Estado, deputada, a senhora acredita que há espaço para a valorização das carreiras de educação, principalmente ligadas à pesquisa? Essa também é uma demanda, né? Acredito, porque orçamento é, antes de tudo, uma opção política, né? Agora, atrás, eu dizia da opção política do governo em praticar isenções fiscais que chegam à casa dos 13, 14 bilhões de reais. Quem é beneficiado com essa isenção, com essa renúncia de receita, né? O Estado deixou de arrecadar mais de 13 bilhões de reais. No momento de crise econômica, no momento de dificuldades financeiras do Estado, não está na hora da gente rever essa prática? Eu abordo isso várias vezes, porque o senso comum é tentar discutir o problema pela despesa, mas a gente tem que discutir o problema, no meu ponto de vista, pela receita, né? Na educação, por exemplo, e aí pega aí a educação básica, o Estado, em 2019, deixou de investir mais de 3 bilhões de reais, que é a manutenção e desenvolvimento do ensino. Não é? Então, o recurso para a área da educação, ciência, pesquisa e tecnologia, esses recursos existem, nós precisamos exatamente disputá-lo para que ele venha para esse espaço, porque ao investir em ciência, a repercussão é para o conjunto da sociedade. E como que o investimento na ciência pode ajudar no combate às desigualdades sociais do Estado? Bem, faz parte da agenda do fórum, é um dos eixos, o desenvolvimento inclusivo. Então, nós precisamos discutir a diversificação da economia do Estado. Se nós não puxarmos essa discussão, nós permaneceremos dependentes da mineração, das commodities, mineração, extremamente fragilizados, né? E aí o plano, como ele vai percorrer 9 regiões, nós temos condições de ouvir cada região na sua matriz econômica, na contribuição que pesquisadores e as pessoas terão em relação a essa diversificação e apresentaremos, então, ao governo do Estado proposições nessa diversificação. Daí a importância do fórum, né? Ele não vai elaborar, se fosse só isso já era muito importante, a elaboração de metas e ações de ciência, pesquisa e tecnologia. Mas como nós nos propusemos esse desafio de pensar a diversificação econômica do Estado, de modo que ela seja inclusiva, o resultado desse fórum vai ajudar para além da própria ciência e pesquisa no Estado. Ainda mais importante nesse momento de crise financeira, né? Sim, sem dúvida, né? Se nós não começarmos a pensar essa diversificação, a gente não vai alcançá-la e continuaremos em círculo em função dos problemas e das crises que têm se apresentado no Estado e no país. Deputada Beatriz Cerqueira, muito obrigado por participar conosco mais uma vez aqui do Visão Parlamentar. Agradeço a oportunidade e reforço para que as pessoas participem conosco. Serão 9 encontros, né, de março a abril e uma etapa final. É uma grande oportunidade para que nós possamos fazer essa construção coletiva e quero deixar um convite especial aos meus colegas de profissão, as professoras e professores da educação básica que fazem ciência, que fazem pesquisa com seus alunos, para que também participem conosco, que são fundamentais nesse processo, inclusive para que nós tenhamos uma nova geração de pessoas dedicadas à ciência. Esse processo começa na educação básica, é fundamental a participação de professores e professoras da educação básica. Fica o convite para que vocês estejam conosco nesses próximos 2 meses, nessa construção coletiva feita aqui na Assembleia Legislativa. Obrigado mais uma vez.
Eu conversei com a deputada Beatriz Cerqueira, do PT, ela é presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia. Nós falamos sobre o Fórum Técnico Minas Gerais pela Ciência por um Desenvolvimento Inclusivo e Sustentável. As etapas regionais começam essa semana, todas as informações estão disponíveis no portal da Assembleia e todo cidadão pode participar desse processo que vai culminar com uma etapa final no mês de maio, aqui em Belo Horizonte. E obrigado a você pela companhia. Esta e outras entrevistas do Visão Parlamentar estão disponíveis online no portal da Assembleia. Acompanhe aqui na tela os horários de exibição na TV. Até a próxima!